Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de cálculo 3, né? Então nós vamos terminar aqui agora o nosso conteúdo lá de integrais sobre funções, sobre campos vetoriais, né? E vamos falar agora aqui da equação da continuidade, que é uma aplicação direta lá daquele teorema de Green que nós vimos, tá? Então, só relembrando aqui das aulas anteriores, né? Então, o teorema de Green basicamente ele nos ajuda aqui a entender, né, ou pelo menos expressar uma integral sobre uma curva, certo? Uma curva C aqui, ó. Então temos uma integral de linha, né? Então essa integral e essa daqui é a mesma, tá? Então eu posso expressar uma integral de linha, né, de um campo vetorial f, tá? Na direção n, tá? Dessa região aqui, dessa linha, né? Onde esse daqui é uma curva fechada, tá? Lembra desse símbolo aqui, que é uma curva fechada, tá? Então o campo vetorial f, produto escalar com um vetorzinho n, que é o vetor normal que atravessa esse fluxo. Então essa integral aqui é integral de fluxo, né? Ele vai dizer quanto desse campo vetorial está atravessando essa superfície S aqui, resolvendo essa integral de linha. Então o teorema de Green para divergência vai dizer que eu posso expressar essa integral de linha também como uma integral de superfície, tá? Então veja que eu tenho uma integral de linha, né? E aqui eu tenho uma integral dupla, tá? Que é uma integral de superfície, tá? Então aqui dá o fluxo, né? Ou seja, eu uso o campo vetorial direto. E aqui também, ó, são as componentes do campo vetorial, tá? Só que aqui vai dar uma forma, vamos dizer assim, mais direta, que é calculando sobre uma área, tá? Isso daqui é esse termo aqui, né? Nós já vimos também em campos vetoriais, isso daqui é a divergência, né? É o divergente do campo vetorial. Então isso aqui também é chamado de teorema da divergência, tá? Então isso daqui é importante para a aula de hoje, tá bom? E aí, né, se eu pegar esse campo vetorial aqui na direção tangencial, né, vai dar a circulação e é dado por esse rotacional, tá? Então nós já vimos isso nas aulas anteriores. Então vamos falar aqui agora dessa equação da continuidade, tá? Então, para ficar mais claro, mais fácil de entendermos, né, pelo menos mais visualmente mais fácil, vamos imaginar que isso daqui é um tubo, tá bom? E aqui nesse tubo está passando um fluido, tá? Está escoando um fluido aqui, tá bom? Pode ser qualquer fluido, tá? Esse fluido aqui pode ser água, pode ser óleo, tá bom? Ar, a gente tem que entender que o ar, né, ele também é tratado como um fluido, tá? Porque ele escoa, ele tem as características de um fluido, tá bom? Então ele está escoando aqui, tá? Esse fluido, ele tem uma velocidade, tá bom? Um vetor velocidade aqui, tá? Que pode ser variável, né? No espaço e no tempo, a variávelzinha t aqui. E esse fluido também tem uma densidade, tá? Uma densidade ρ que também pode ser variável no espaço e no tempo, tá bom? Então o que eu fiz aqui? Eu peguei aqui, ó, vou pegar dentro uma regiãozinha aqui, ó, tá? Vou pegar um pedacinho aqui desse fluido, tá bom? Dessa regiãozinha aqui, ó, e vou trazer para cá, vou aumentar aqui, tá bom? Pronto, tá aqui, ó. Então eu peguei só um pedacinho ali de fluido. Esse pedacinho aqui, né, aqui eu desenhei um cubo, tá? Mas pode ser qualquer regiãozinha ali, pode ser uma esfera também, tá bom? Um pedacinho desse fluido aqui que a gente vai pegar só para analisar o que acontece nesse pedacinho aqui. Tá? Esse pedacinho, esse volumezinho que eu tirei de lá, ele é chamado de volume de controle, tá bom? A mecânica dos fluidos, nós chamamos isso daqui de volume de controle, tá? Por que volume de controle? Eu pego então um pedacinho desse fluido que acontece aqui, tá bom? E aí, analisando o que acontece aqui, eu consigo entender o que acontece em todo esse fluido aqui. Então, vou pegar só esse volumezinho de controle. Então, notem aqui que esse volumezinho aqui eu vou chamar de VB, tá certo? Então é o volume de controle que eu estou trabalhando e ele é limitado, né? Então o volumezinho aqui ele é limitado por uma superfície S, tá? S de B aqui também chamei S de B, tá bom? Então um volumezinho ali,
tá? Nesse caso é um cubo, tá? Ele é limitado por uma superfície SB, tá bom? Se isso daqui é um cubo realmente, então a superfície será as faces desse cubo aqui, tá bom? Então, a velocidade do fluido, tá? É um vetor, né? No caso aqui em 3 direções, então tá aqui, ó. A componente I chamei de U, a componente J de V e a componente K chamei de W, tá bom? Então, se esse fluido aqui, ó, ele está passando aqui, ele está escoando, concorda comigo que ele vai ter um pedaço de fluido aqui, entra aqui, ó, passa nesse volumezinho de controle e sai aqui do outro lado, tá certo? Então, isso mostra para nós que existe um fluxo passando por esse volume e atravessando a superfície, tá bom? Então, ele entra aqui, ó, e sai desse lado, correto? Ele atravessa a superfície, tá bom? Desse volume de controle, ou seja, tem um fluxo de fluido ali. Então nós queremos saber qual que é a massa total que passa dentro desse volumezinho aqui. Então, a massa total é fácil, né? A massa é o que? Densidade vezes o volume, tá certo? Então se eu pegar lá da física básica, densidade ρ vezes esse volumezinho de controle, eu tenho a massa total. No nosso caso aqui, eu falei que é um cubo, né? Mas pode ser qualquer formato, tá? Então, como eu não sei exatamente o formato, eu vou dizer que o volume é essa integral aqui, correto? Uma integral de volume, tá? Vezes a densidade, eu tenho a massa total. Então, isso daqui está dizendo exatamente, ó, densidade vezes volume, tá? Como que eu calculo o volume? Através de uma integral tripla, tá bom? Então, a massa total de fluido que está passando aqui num determinado instante de tempo é dado por essa integral, tá? Bom, nós vimos lá, já percebemos que existe um fluxo de fluido passando por essa superfície. Eu vou chamar de F maiúsculo de T, tá bom? Por que de T? Porque ele leva um determinado tempo, né, para passar nessa superfície, tá bom? Para atravessar a superfície, tá? Como que eu calculo fluxo? Eu tenho, basicamente, se nós lembrarmos lá da aula que eu acabei de mostrar, olha só, F, né, que é o campo vetorial, opa, vamos pegar o do fluxo aqui, ó, F, que é o campo vetorial, produto escalar N, que é o vetorzinho normal, não é isso? Então aqui é a mesma coisa, tá? Tudo isso daqui é o F, tá? É a densidade vezes o vetor velocidade, tá? Né? Então, densidade vezes velocidade, correto? Vai dar vazão aqui, né? Tá passando ali. Vezes o vetorzinho n, tá? O vetor normal, entendeu? Então, isso daqui é aquela integral de fluxo, tá? Que é exatamente isso que está acontecendo aqui, ó. Tá passando um fluxo de fluido na superfície desse nosso volume de controle, tá bom? Então, tá aqui, ó, uma integral de superfície, tá? Então, vamos lá. Vou considerar aqui por simplificação que não existe ganho ou perda de massa dentro desse volume, ou seja, pessoal, aqui dentro, ó, a quantidade de massa de fluido que chega aqui, entra aqui, é exatamente igual à quantidade de massa de fluido que sai desse lado aqui, tá bom? Então não tem perda nem ganho, tá? Se isso acontece, então, a variação de massa que ocorre, né? Se ocorre variação, é uma taxa, certo? Então, taxa de variação, tá bom? Então, por isso, derivada aqui, ó, taxa de variação, tá? É igual ao fluxo que atravessa ali. E aí, negativo aqui, por uma questão de convenção, né? Se tem uma taxa de variação aqui, correto? É o fluxo negativo, entendeu? Porque está saindo massa, não é? Ou se tem uma variação positiva, está entrando aqui, então a taxa de variação vai ser negativa, tá? É só uma convenção de sinal ali, tá bom? Mas tá dizendo isso aqui, entendeu? Se aqui dentro existe uma variação, houve uma variação de massa, é porque isso daqui teve um fluxo, correto? É o que nós vimos aqui, né? Um fluxo entra, um fluxo sai. Nesse caso aqui, então, tem uma variação de massa devido a esse fluxo que está passando ali. Então, taxa de variação da massa é igual ao fluxo, né? Que é a quantidade de massa que entra menos a quantidade de massa que sai. Bom, então vou pegar aqui, ó,
a expressão de fluxo nós já temos, não temos? Tá aqui, ó. Então, substituir aqui, tá bom? Aqui faltou o sinalzinho negativo, tá? Desculpem aqui, eu vou arrumar. Então, tá aqui, ó. Então, a variação de massa é igual o fluxo, correto? E nós já temos a integral de fluxo aqui. Opa, desculpem aqui, inverti aqui, tá bom? Antes de fazer essa substituição aqui, ó, a substituição aqui eu fiz aqui embaixo, tá? Me perdoa. Então tá aqui, ó, a derivada de m é igual ao fluxo, tá? Então tá aqui, ó, substituir o fluxo aqui, o sinal tá correto. Então eu preciso da derivada de m, não preciso? Nós temos ali, nós conhecemos a massa total, não a sua derivada, correto? Bom, mas se eu derivo esse lado aqui, eu tenho que derivar esse lado também, correto? Então é isso que eu fiz aqui, ó. Derivei desse lado aqui, derivei desse lado aqui também. Derivada total, correto? Porque m só depende de t, não é? Só depende de uma variável. E aqui, ó, ρ é uma função de 4 variáveis. Então aqui é uma derivada parcial, tá bom? Só estou derivando em relação a t. Então derivei esse lado em relação a t, derivei esse lado em relação a t. E aí substituindo as duas expressões aqui, olha só. Então tá aqui, ó, variação de massa igual ao fluxo, correto? Então notem aqui, gente, o que eu tenho aqui? Integral de volume, integral de superfície, correto? Então eu tenho que resolver isso daí, tá? Bom, mas nós vimos, acabamos de ver, não é, lá nas aulas anteriores, que eu posso escrever, né? Existe uma relação aqui entre integral de volume e integral de superfície, não é? Na verdade, o teorema de Green, né, ele faz a relação da equação de uma integral de linha para uma integral de superfície, ou seja, sai de uma integral simples, né, em uma dimensão, e leva para uma integral em duas dimensões, tá certo? E aí nós temos a generalização do teorema de Green, que é o chamado teorema de Stokes. O teorema de Stokes, ele diz que se eu tenho uma integral de superfície, eu posso escrever isso como uma integral de volume, tá certo? Que é exatamente a mesma coisa que nós vimos aqui, ó. Então o teorema de Green diz que uma integral de linha, né, de um campo vetorial f na direção normal é igual a uma integral de superfície, não é, do divergente. O teorema da divergência, né, ou teorema de Stokes, vai dizer o seguinte, ó, uma integral de superfície em duas dimensões, né, do campo vetorial f na direção normal, então é fluxo, pode ser escrito como uma integral de volume, tá, do divergente do campo vetorial f, tá? Então veja só, aqui a gente não conhece muito o que tem, né? Isso daqui essa derivada de ρ aqui em relação a t, isso daqui é escalar, tá? A equação, o teorema da divergência, ou teorema de Stokes, ele é uma integral sobre um campo vetorial. Então onde tem campo vetorial? Desse lado aqui, ó, integral de superfície. Olha só, não é exatamente isso daqui? Nosso campo vetorial vezes o vetorzinho normal. Campo vetorial vezes o vetorzinho normal, tá bom? Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. O vetorzinho tá aqui, né, ó, desse lado. Eu só substituir nessa expressão aqui, ó, o vetorzinho f lá da nossa equação. Produto escalar com um vetor normal é igual ao quê? O divergente do campo vetorial f. Então, igual ao divergente do campo vetorial f. Nosso campo vetorial é ρ vezes o vetor velocidade. Então, esse aqui é o nosso campo vetorial, que está aqui, olha só. Certo? Então, eu apliquei o teorema da divergência, ou o teorema de Stokes, desse lado da equação aqui, tá? E aí, aplicando nessa integral de superfície, eu transformo isso daqui numa integral de volume. Qual volume? O nosso volumezinho de controle. Então, pegando isso daqui e substituindo nessa equação aqui, pronto, eu tenho isso daqui, ó. Integral de volume igual
né, menos essa integral de volume aqui. Então, veja só que através do teorema da divergência ou teorema de Stokes, né, que é a generalização do teorema de Green, eu consegui pegar aquela integral de superfície, levar para uma integral de volume, tá? E aí a minha equação agora está toda numa integral de volume. Então vou agrupar essas duas integrais aqui dentro da mesma integral. Está aqui, olha só, integral de volume. Agora anotem aqui, gente. Essa integral aqui está dizendo que tem que ser igual a zero, correto? Óbvio. Se essa integral é igual a zero, o integrando tem que ser zero, correto? Se ela não der zero esse integrando aqui, essa integral aqui não será satisfeita. Então, o que a gente faz aqui? Eu vou dizer que esse integrando aqui é igual a zero. Está aqui, olha só. Essa é a chamada equação da continuidade, ou equação da conservação de massa. Está dizendo aqui, olha só, que a variação de densidade, não é, tem que ser igual, se eu isolar isso aqui, né? A variação de densidade tem que ser igual ao fluxo, não é, de massa que está passando uma determinada região, correto? Que é dado por esse campo vetorial aqui, né? Gradiente divergente de V, de velocidade vezes a densidade do fluido, tá bom? Agora vamos simplificar um pouco. Nós generalizamos, falando, ρ pode ser variável, certo? Mas na maioria dos casos, pessoal, a maioria dos fluidos, principalmente quando você está trabalhando realmente em fluido, né, algum tipo de óleo, água, né, petróleo, entendeu? A densidade dele é constante, tá bom? A densidade dele é constante, tá? Ou seja, a densidade não varia. Se a densidade não varia, é constante, a derivada de uma constante é zero, certo? E se isso daqui é constante, o que é esse vetorzinho aqui? Isso daqui não é uma derivada? Eu posso pegar essa constante e passar multiplicando a derivada, certo? Bom, se isso daqui é zero, aí eu tenho ρ, que multiplica gradiente de V, igual a zero. O ρ não é zero, né, porque é a densidade do fluido, então basta que o gradiente aqui, ó, o divergente, seja igual a zero, tá? Então, para densidade constante, essa equação aqui, né, toda essa equação da continuidade aqui, passa a ser essa equaçãozinha aqui, olha só, bem simplificada. Isso daqui é chamado de equação diferencial, porque envolve derivadas dentro de uma equação, olha só. Então, divergente sobre um campo vetorial vai dar a derivada das suas componentes, correto? Está aqui. Isso aqui para caso de 3 dimensões. Né? Em 2 dimensões, né, nós temos as variáveis x e y, não tem a variável z. Tá bom? Agora nós vamos considerar mais uma simplificação aqui para essa equação da continuidade. Vamos considerar que o campo de velocidades é um vetor gradiente. Tá? Nós já estudamos lá vetor gradiente também. Tá bom? O que é um vetor gradiente? Se eu tenho uma função f, né, uma função escalar f, tá? Imagina que isso aqui é a função posição da partícula do fluido. Tá bom? Então f indica a posição. Né? Nós já estudamos também a equação da posição. F é a equação da posição de um fluido. Vai dar um escalar. Tá? O gradiente, imagina que o gradiente define a velocidade, ele dá um campo vetorial, né, de velocidades, tá? Como que é calculado o gradiente? As derivadas das suas derivadas parciais, tá? Então, vetor V, opa, me perdoem aqui, faltou a notação de vetor aqui, tá bom? Então, olha só, essa componente aqui é a componente U, essa componente é a componente V, essa componente é a componente W. Olha só, derivada de U em relação a x. A derivada de U em relação a x não é a derivada de f em relação a x, então o que eu estou fazendo? Eu estou derivando de novo essa função f, então a derivada segunda. A derivada de v em relação a y não é a derivada de f em relação a y, então está aqui, estou derivando novamente. Então, derivada segunda. Em z é a mesma coisa. Então, olha só, essa aqui é a equação da continuidade para um gradiente. Ou seja, para um fluido
de densidade constante, tá? Cujo campo de velocidades é um vetor gradiente, tá? Isso daqui também é chamado, pessoal, de equação de Laplace, tá? Essa é uma equação de Laplace, uma equação bem famosa aí na mecânica dos fluidos, tá? Isso daqui está dizendo o seguinte, tá? Isso aqui é muito importante entendermos o conceito dessa equação aqui. Está dizendo o seguinte, imagina que eu tenho vou desenhar aqui um quadradinho, tá? Quadradinho formado por um certo fluido, tá? Uma massinha, eu sempre dou o exemplo da massinha de modelar, tá bom? Imagina que eu venho aqui e aperto, né? Ele está aqui sobre uma mesa, tá? Eu aperto essa massinha aqui em cima, aplico uma força aqui. Deixa eu voltar aqui, fazer o bloquinho aqui, tá bom? Aí eu aplico uma força sobre esse bloquinho aqui, tá bom? Apliquei uma força, correto? E vamos imaginar que eu aplico uma força tal que faça com que esse bloquinho inteiro aqui ele amasse, tá? Ele deforma, ele vem para baixo aqui. O que vai acontecer com a massa, né? Se o fluido é incompreensível? Para conservar a massa, ó, tem que acontecer algo mais ou menos assim, correto? Ó, eu apertei essa massa aqui, o que aconteceu com o meu fluido, com a minha massinha? Ela deformou aqui, correto? Perdeu espaço aqui, mas em contrapartida ela aumentou para cá, correto? Para quê? Para conservar o volume, não é? Ou seja, conservar a quantidade de massa. Se eu aperto aqui e não acontece isso daqui, mas deforma aqui em cima, o que vai acontecer? Vai mudar o volume, ou seja, vai mudar a densidade. A densidade não é constante, a densidade é variável. Essa equação não é válida, tá? É o caso do oxigênio, por exemplo. O oxigênio você coloca lá numa ampola, né, numa seringa, fecha o tubo e aperta, você vai conseguir deformar ele um pouco. Então o oxigênio ele não tem essa característica, mas a maioria dos fluidos tem essa característica. Você aperta de um lado, ele tem que expandir do outro para conservar a massa. É isso que essa equação aqui está dizendo. É isso que essa equação aqui está dizendo. Deixa eu apagar isso. Que essa equação aqui está dizendo. Essa equação está dizendo o seguinte, ó, que as variações na direção x tem que ser igual à variação na direção y, né? Vamos considerar aqui em duas dimensões, tá? Isso aqui é igual a zero. Então está dizendo aqui, ó, se eu pegar as variações em x e somar com as variações em y, tem que dar zero. Ou seja, a quantidade que deformou aqui tem que ser igual à quantidade que expandiu aqui. Se aqui deformou, vamos considerar aqui negativo, aqui é positivo, correto? Então, ó, negativo mais um positivo, se são iguais, é igual a zero. Então é isso aqui, pessoal, que essa equação está representando matematicamente. Está representando a conservação de massa de um sistema. Por isso que essa equação aqui ela é tão importante na física, tá? Na física, nas engenharias, tá bom? É a chamada equação da continuidade ou equação de Laplace, beleza? Então, eu vou deixar depois alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Deem uma revisada nessa aula de hoje, tá? Foi uma aula, então, vamos dizer aí, um pouquinho pesada, né? Mas revisem aí e vejam novamente. Se tiverem dúvida aí, podem entrar em contato comigo, tá bom, pessoal? Então, tenham uma boa aula aí e bons estudos.